De acordo com o IBGE, Manaus tem pouco mais de 2 milhões de habitantes. A capital do Amazonas foi fundada há 355 anos, guardando boas histórias e tem muitas curiosidades para mostrar para você. Manaus significa Mãe dos Deuses. A cidade se destacou no período áureo da borracha, quando ficou conhecida como a Paris dos Trópicos, por conta da sua arquitetura luxuosa de origem europeia, que acabou atraindo esse investimento estrangeiro também. E com tanta história para contar, Manaus tem muitos fatos curiosos. Olha só, você sabia, por exemplo, que a primeira universidade do Brasil foi fundada aqui no Amazonas? E eu aposto que você não sabia também que o maior porto flutuante do mundo está localizado aqui na cidade de Manaus. Então vem comigo que eu tenho muita coisa ainda para te falar. A primeira universidade do Brasil, fundada em janeiro de 1909, chamava-se Escola Universitária Livre de Manaus e começou com 10 cursos agrupados em 5 faculdades. A de Ciências Jurídicas funcionava neste prédio, aqui na Praça dos Remédios, no centro da cidade. Com o declínio da borracha e o esvaziamento da economia, a escola deixou de receber recursos, fechou e só reabriu em 1962. Hoje, a UFAM conta com mais de 25 mil alunos distribuídos em 96 cursos de graduação, 31 de mestrado e 8 de doutorado. E Manaus tem uma forte influência dos ingleses que trouxeram muito desenvolvimento para a nossa cidade no período áureo da borracha. Entre eles é o prédio da alfândega, esse que está aqui atrás, o bondinho, que já não funciona mais, e o nosso porto flutuante aqui da cidade de Manaus. A necessidade de ter um porto flutuante é que Manaus enfrenta alternadamente períodos de cheia e seca do Rio Negro. Com a estação das chuvas na região amazônica, o nível do rio sobe vários metros, alcançando sua máxima entre os meses de junho e julho, a exemplo de 2022, quando a cidade enfrentou a maior cheia histórica dos últimos 100 anos, com a marca de 29 metros e 97 centímetros. Quem faz esse monitoramento na região é o Serviço Geológico do Brasil. O serviço possui 150 estações hidrometeorológicas espalhadas no norte do país para captar essas informações e, assim, poder prever como será esse fenômeno natural da Amazônia. O que a gente observa durante as atividades de coleta de dados básicos hidrológicos, né, é que realmente já não é de hoje, já é uma adaptação cultural, né, uma adaptação que a gente encontra nas comunidades ribeirinhas, de conseguir conviver com esses dois cenários muito diferentes, que é um cenário em que você tem a planície alagada, né, uma área de várzea que fica, na maior parte, em quase todos os anos hidrológicos, elas ficam alagadas, e também na época de vazante, né, você tem uma redução muito grande desse nível, podendo chegar a 15 metros de diferença, então muda completamente a paisagem. E essas comunidades, essas populações, elas já conseguiram esse nível de adaptação, e para elas é algo já comum, né, que seria, por exemplo, você na época da cheia sobrepor o seu piso, né, para vencer aquela subida da água e reduzindo, né, a distância entre o piso e o teto, né, e também com a vazante tentar se aproximar o máximo possível, trazendo aquele flutuante o mais próximo possível da onde estão as margens, né. Então é uma adaptação natural das comunidades que vivem, que habitam essa região e que conseguem ter a resiliência de se adaptar ali e continuar trazendo o seu sustento e produzindo e atuando nesse sistema amazônico.
A partir de meados de julho começa o período de seca e esse fenômeno ele vai até novembro, que é quando o período de cheia começa aqui na nossa região. Aqui nesse porto flutuante, também conhecido como Rodway, aportam entre 7 a 10 navios estrangeiros que trazem aí turistas do mundo inteiro. Eles, além de se encantar com as belezas da nossa região, também movimentam a economia local. Cada embarcação traz cerca de 2.500 turistas e cada um deles gastam aí mais ou menos $80 durante a passagem aqui na nossa cidade. E tem mais curiosidades, olha só, oficialmente Manaus foi a terceira cidade do Brasil inteiro a implementar luz elétrica e a primeira a realizar um campeonato de futebol. O primeiro campeonato amazonense de futebol foi realizado no Parque Amazonense em 1914 e o time ganhador foi o Manaus Athletic Club, que era um time formado por jogadores ingleses também. E o maior ícone da nossa cidade, é claro, é o nosso Teatro Amazonas. Ele tem um estilo renascentista, com detalhes ecléticos, e ele chama a atenção pela exuberância da sua cúpula. São mais de 36 mil peças importadas da França nas cores da bandeira do Brasil. E há 128 anos, ele está aqui, em frente ao Largo de São Sebastião, com essa calçada construída com detalhes de granitos portugueses há 123 anos. Há quem diga que as ondulações bicolores do Largo de São Sebastião sejam uma imitação do calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas não, viu? Essa calçada aqui, cujo desenho imita as ondulações dos rios da Amazônia, surgiu em 1901. Já o calçadão de Copacabana foi construído em 1922, ou seja, 21 anos depois. E aqui no Largo, a gente também tem a Igreja de São Sebastião, né, que é considerada uma das mais lindas da cidade. Ela foi inaugurada em 1888, ela também tem peças vindas da Europa e parece que está faltando alguma coisa nela, mas ela é assim mesmo. Ela só tem uma das torres na sua edificação. Existem 3 versões sobre a instalação da segunda torre da Igreja de São Sebastião. A primeira seria de que a torre caiu no mar quando estava sendo transportada para Manaus. A segunda é de que o solo onde foi construída a igreja não comportaria o peso de 2 torres, optando-se então por deixar apenas uma. E a terceira é de que a torre teria sido furtada durante a construção da igreja. O mistério sobre a segunda torre da igreja é revelado em uma obra a ser lançada pelos párocos da Igreja de São Sebastião e que conta detalhes sobre a história da construção. E Manaus tem outras curiosidades, né? Uma delas a gente não se orgulha muito, que é o fato de Manaus ser a terceira capital menos arborizada do país. Segundo dados do IBGE, apenas 24% da área urbana da capital é arborizada. Mas você sabia também que dá para sair daqui de Manaus e chegar ao Caribe de carro? Você sabia também, por exemplo, que o nosso consumo de peixe é de 14 quilos por ano, né? Claro, com destaque para o nosso tambaqui. E a gente tem também outras estrelas na nossa gastronomia, como por exemplo o x-caboquinho, o tacacá e a tapioca. A gente tem muito motivo para comemorar também. As curiosidades por aqui são muitas, elas misturam história, cultura, boa comida e muita diversão, mas a principal curiosidade está no povo amazonense. É um povo acolhedor por natureza, que tem um traço indígena, caboclo e que também traz essa forte influência europeia. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!